Muito bom dia. Hoje nós voltamos a estudar o livro de Lucas, no seu capítulo 5, e voltamos a visitar novamente aquele trecho que encontra-se ali, do verso 12 ao verso 16. Que na versão Almeida Revista e Atualizada que adotamos em nossa igreja, diz, portanto, assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém. Amém. Nós, na semana passada, só conseguimos estudar o verso 12. E eu temo dizer aos irmãos que esta manhã não conseguiremos ir além do verso 13. Porque a verdade é que, enquanto estudamos e obviamente olhamos para esta história como um todo, mas acabamos por, ao ver detalhes, não podemos deixar passar. Pela riqueza daquilo que o texto nos apresenta, deste começo do ministério de Jesus. E esta que não é a primeira cura, porque já vimos a cura da sogra de Pedro, e foi a primeira. O texto nos fala de muitas outras curas, mas nenhuma mais de maneira tão específica. Mas esta é a primeira que nós vemos de maneira tão específica e que a centralidade da história é de facto uma cura. Nós então olhamos para o verso 13, e o verso 13 então nos diz que Jesus, quando viu aquele homem, e se nós então, como acabamos de ver, lembramos, não é? Quando estudamos na semana passada o verso 12, que o verso 12 nos diz que então veio um homem à sua presença, um leproso, coberto de lepra, prostrou-se diante de Jesus e bradou e suplicou-lhe a dizer: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E como é que Jesus responde? Hoje, então, no verso 13, nós vemos, então, esta resposta de Jesus. Mas, para percebermos melhor a resposta de Jesus, precisamos nos aprofundar em algo que falamos na semana passada. Mas precisamos ainda perceber melhor. Porque o texto começa por dizer que ele, estendendo a mão. Portanto, este homem, ele vem ter com Jesus, ele aproxima-se de Jesus, mas ele não toca a Jesus. O texto quase que insinua que ele ainda mantém uma distância de Jesus. A tal ponto que ele precisa dizer que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Talvez Lucas pudesse ter dito apenas: então Jesus tocou-lhe. Mas parece que Lucas tem aqui uma intenção de dizer que este homem, por mais que ele já tivesse rompido, e nós já vamos ver aqui daqui a um bocado sobre isto, porque, como vimos na semana passada também, ele, por ter lepra, não podia se aproximar das pessoas. Então ele, de facto, estava próximo de Jesus. Ele foi até os pés de Jesus. Prostrou-se aos pés de Jesus. Ele estava à distância do estender das mãos de Jesus. Mas ele não tocou Jesus. O que nos parece também então evocar que mesmo este homem, com um ímpeto e com uma vontade, e com isto que nos parece então uma demonstração de fé, com esta certeza de que Jesus então é Senhor, com esta convicção de que Jesus pode curar-lhe, ainda assim, ele, quando aproxima-se de Jesus, ele ainda mantém esta distância que parece ser
também essa distância que sempre, quando chegamos à presença do Senhor, nós sabemos que devemos manter, porque percebemos que nós não podemos nos aproximar demais. Talvez como Moisés na sarça ardente, que não andou ali a testar, porque ele via uma sarça arder sem queimar, mas ele não meteu a mão no fogo para perceber se queimaria ele ou não. Ele manteve ali também ele a sua distância. E este homem então, que está ali aos pés de Jesus, prostrado, a bradar, a reconhecer quem Jesus é como Senhor, a reconhecer o seu poder e reconhecer a sua autoridade sobre todas as coisas. Então Jesus tocou. E a primeira coisa que então percebemos neste texto é um rompimento completo e absoluto. Não apenas agora por parte daquele homem, mas também por parte de Jesus. Porque Jesus toca o leproso. Irmãos, precisamos perceber aquilo que significava a lepra. Porque no Antigo Testamento, nós normalmente vemos a lepra associada ao castigo divino. Normalmente a lepra está ligada a alguém que tem uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus, um comportamento que não está de acordo com a lei do Senhor. E então o Senhor traz castigo sobre aquela pessoa em forma da lepra. E por que seria então este castigo divino e seria em forma da lepra, não uma outra? Exatamente por ser uma doença visível, por ser uma doença marcante, por ser uma doença que qualquer um consegue perceber a determinada distância. O texto em Levítico, no capítulo 13, no verso 46, a lei do Senhor nos diz: será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Está a falar de qualquer pessoa que tenha qualquer sinal de lepra. E nós precisamos perceber aqui que a lepra naquela altura não era simplesmente a lepra que nós conhecemos, mas existiam mais ou menos o que hoje são consideradas 70 diferentes doenças de pele, eram consideradas como lepra. E, portanto, por que é que estou a dizer isto? Porque a verdade é que, ao mínimo sinal de algo que pudesse se parecer com algo que poderia ser lepra, esta pessoa era considerada imediatamente impura. E ela, por ser impura, o que a lei do Senhor dizia é que esta pessoa devia habitar só. E por que deveria habitar só? Porque esta pessoa, por ter lepra, nós sabemos que a lepra é transmissível. E, portanto, se habitasse com outras pessoas, poderia transmitir a outras pessoas. E isso poderia facilmente, muito rapidamente, transformar-se numa epidemia. Ou, para se aproximar de nós, numa pandemia. E, portanto, e talvez em nenhum outro momento na história, já falamos sobre isto aqui em outras alturas, um povo consiga perceber tão bem quanto nós o que isto significa. Porque quando nós começamos com o Covid, e agora talvez os irmãos já tenham essa lembrança um bocadinho mais apagada, porque agora já está um bocadinho mais suave, mas no começo, a pessoa que apanhava Covid, a ordem era isolar a pessoa mesmo dentro de casa. Que a pessoa não tenha contacto com mais ninguém. A pessoa deve viver só, fora do arraial. Conseguem perceber? Isto era o que a lei do Senhor dizia acerca da lepra. Por isso nós conseguimos perceber que, por ser uma doença tão severa e que não era como o Covid, por exemplo, que obviamente no início foi muito severo e ceifou muitas vidas, e por isso as pessoas estavam tão assustadas e com tanto medo. Mas esta doença é uma doença que podia passar toda a vida. Pode levar à morte, e naquela altura certamente levava muitas vezes à morte,
mas também é uma doença que pode levar anos até que isto aconteça. E a pessoa ter que viver assim, socialmente isolada. Agora, imaginem que ao invés, e o vosso pastor, os irmãos sabem, já apanhei Covid 2 vezes e tive que fazer isolamento social. A primeira vez ainda tive a pretensão de que se era possível. Na segunda vez, que o governo nos desculpe, já não conseguimos fazer dentro de casa, quer dizer, não é? A primeira vez ainda fizemos isolamento no quarto e tentamos isolar as crianças. O que aconteceu foi que um apanhou Covid, 2 semanas depois o outro apanhou Covid, 2 semanas depois o outro apanhou, 2 semanas... E assim ficamos mais de mês com Covid em casa. Desta vez, eu e a Andressa apanhamos Covid, começamos com sintomas no mesmo dia. Não isolamos as crianças, em menos de 2 semanas já estava despachado. Mas agora já conhecemos, já temos mais segurança, já sabemos como tratar, obviamente. Agora imaginem alguém que ao invés de, como neste momento estamos a ver, que diz que o isolamento tem que ser de 5 dias e que depois disto já pode voltar à vida normal, a usar máscaras, obviamente, mas que depois de 2 semanas já se pode até andar sem máscara normalmente. Agora imaginem passarem-se meses, passarem-se anos, e ter que viver com a marca do isolamento social. Nós não temos nenhuma marca de que a pessoa tem Covid. Por um lado, alguns até se calhar gostavam que tivesse, não é? Quem já teve Covid ou que teve Covid há tanto tempo, a determinado tempo, tem que andar com uma marca. Que as pessoas percebam que esta pessoa teve Covid há pouco tempo ou que ainda está a acabar de recuperar do Covid. Nesta altura era o que acontecia. A lei do Senhor mandava que a pessoa deveria parecer. Porquê? Porque a verdade é que nós sabemos é que alguém que está com lepra, como já falamos, podia se calhar andar todo coberto, e se a lepra ainda não tivesse atacado a parte do rosto ou as mãos, pronto, se calhar podia até passar por alguém que não tinha nada. Então o que a lei dizia é que esta pessoa deveria andar com roupas rasgadas. Ela era obrigada a andar com roupas rasgadas. Ela era obrigada a não cuidar do cabelo. Ela não podia cortar o cabelo, não podia lavar o cabelo, não podia prender o cabelo, não podia nada, não podia cobrir o cabelo. Era exatamente para que as pessoas ao longe vissem aquela pessoa e dissem: esta pessoa não é uma pessoa desejável. Eram obrigadas a ter uma marca que as distinguisse dos outros. A viver isolados. Portanto, não podiam estar com sua família, não podiam estar com seus amigos, não podiam trabalhar, não podiam ter uma vida social normal. As consequências, portanto, da lepra eram talvez ainda piores em termos emocionais e em termos sociais do que o era fisicamente. E não estamos a dizer de uma doença que não é má fisicamente. Não estamos a minimizar o poder desta doença tão devastadora, mas exatamente a mostrar que ela tinha também um poder devastador que ia para além do físico, ia para além do corpo. Os leprosos eram, segundo a lei, obrigados a ficar a uma distância de 50 passos da sociedade saudável. Portanto, se um leproso estivesse a vir por um caminho e ele disse a alguém, ele não podia estar naquele mesmo caminho que aquela pessoa. Ele deveria sair daquele caminho e estar a uma distância de no mínimo 50 passos. Ele não podia fazer a sua casa, como estava a dizer aqui, fora do arraial. Obviamente as cidades não eram todas moradas, é mais ou menos como temos agora aqui em Portimão. Nós não vivemos numa cidade morada. E, portanto, as pessoas, quando diz, vive fora de Portimão, existem uns limites geográficos que estão no papel, mas não existe fora de Portimão, então já estás aqui ou em Lagoa, ou já estás em Alvor, ou já estás se calhar, pronto, para Mexilhoeira Grande. Não tem como estar fora de Portimão e não estar em outra cidade. Mas naquela altura as cidades era o limite dali das casas. E portanto esta pessoa deveria viver fora deste limite, ou seja, da última casa, no mínimo 50 passos de distância, é aí que esta pessoa podia viver.
Era dali para lá. E era tão grave que era até dito, e eu lembro-me ainda de quando estudava a ver isto, que eles consideravam que se um leproso passasse por baixo de uma árvore, a pessoa que passasse embaixo daquela mesma árvore também era considerada como impura. E o Álvaro, enquanto conversava com ele ainda estes dias e contava isto para ele, dizer como isto era grave, ele dizia, mas como é que sabiam que havia passado embaixo da árvore um leproso? Havia câmaras? Eu disse, obviamente que não. Obviamente que não. Mas a ideia, o que importa é o princípio. A ideia é exatamente isto, que qualquer lugar em que esteve um leproso, este lugar impuro, e qualquer pessoa que ali também estiver, também o será considerada, se souberem. Portanto, nós precisamos então voltar aqui ao texto e ver que o texto nos diz, como nós vimos na semana passada, no verso 12, que este homem também não era alguém que tinha uma lepra pequena, ou que poderia vir ainda dúvidas de que aquilo que ele tinha era lepra. Porque nós sabemos como é que começa. A lepra começa com um ponto, que pode ser simplesmente um pequeno ponto, uma pequena mancha na pele, e que, pronto, ou seja, ir a um dermatologista, ele faz uma série de testes e pode acabar por descobrir que tem ali alguma doença. Entretanto, o que o texto nos diz é que este homem estava coberto de lepra. Portanto, não havia dúvida. Este homem já tinha essa doença há muito tempo. De tal maneira que o seu corpo já estava tomado pela doença. Era notório que este homem tinha lepra. E, portanto, Jesus, se o tocasse, como acabamos de ver, Jesus, ao tocá-lo, ele comprometeu a sua limpeza ritual. Porque não apenas a lei, num sentido sanitário, o impedia, mas a própria lei do Senhor e a lei ritualística. Nós, atualmente, se na altura em que estava mais grave o Covid, se a pessoa tivesse tido contacto com alguém que estava com Covid, deveria também ficar uns dias de quarentena. E, obviamente, não poderia vir à igreja. E talvez alguns dos irmãos tenham passado por esta situação, de não poder vir ao culto porque teve contacto com alguém. E eu consigo ainda lembrar-me de alguns irmãos que disseram, olha pastor, peço desculpa, mas este domingo não vou poder ir porque tive contacto com um colega no trabalho ou alguém da família que está com Covid e, portanto, tenho que ficar de quarentena, mesmo depois de tendo dado negativo. Mas esta lei ainda é uma lei sanitária. O pastor não respondeu este telefonema ou esta mensagem a dizer, seu impuro, sua impura. Ou então que depois de ter cumprido esta quarentena precisava fazer um ritual de purificação. Não precisou. Porque não existe nada na lei do Senhor que nos diga a respeito disto. Porque nós já compreendemos que a nossa impureza, e a impureza que a lei se refere no Antigo Testamento, e a impureza aqui simbolizada por este homem com lepra, uma impureza que não é apenas externa, que não é apenas social, mas que é muito mais profunda, que esta impureza, ela já foi devidamente tocada. E então Jesus, quando toca este homem, ele rompe. Ele rompe com a lógica de que a impureza passaria para aquele que tocasse o impuro. E como nós já falamos, a lógica do reino de Deus, ela é uma lógica completamente diferente da lógica deste mundo. Portanto, aqui Jesus transforma a lógica da lei. Ele não quebra a lei, ele cumpre a lei. Porque nós vemos que no momento em que Jesus toca o homem, a impureza do homem não passa para Jesus.
Jesus, não é que Jesus tenha também absorvido a doença, como se ele fosse uma esponja, e então ele curou o homem ao retirar dele a doença e absorver para si a doença. Então o homem ficou curado, mas agora quem tinha a doença era Jesus. Mas na lógica do reino de Deus, Jesus, o Santo de Deus, puro, plenamente puro, o Cordeiro sem mácula, toca o impuro. E o que é transferido não é a impureza do impuro para o puro, mas o que é transferido é a pureza do puro para o impuro. E aquele que era impuro, agora tocado por Jesus, é purificado. Nós, como igreja, somos as mãos de Jesus. Portanto, este texto é um chamamento para cada um de nós, de que devemos crer, que não é um mundo impuro que ao tocar-nos, que ao apresentar coisas diante dos nossos olhos, ao dizer-nos coisas aos ouvidos, a nos meter numa situação constrangedora, que nos tornará impuros. Mas que a presença santa de Jesus em nós, que ao tocar estas realidades, as purifica, as santifica, as transforma. Por isso somos chamados para ser as mãos de Jesus neste mundo. E as mãos de Jesus, como vai nos dizer o texto em Isaías, o profeta, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, para que não possa curar. Por isto, e em lembrança ao profeta, Lucas diz, Jesus, voltamos então ao verso 13, estendendo a mão do Senhor não está encolhida. Nós somos a mão do Senhor e a mão do Senhor não está encolhida. A igreja de Portimão é a mão do Senhor e esta mão não está encolhida. É uma mão que tem se estendido e que tem se estendido da maneira que deve ser. Se estendido não de maneira a trazer algum benefício para si mesmo, seja um benefício de louvor, a dizerem, olha, realmente olhem o trabalho que a igreja de Portimão faz. A igreja de Portimão tem ajudado esta pessoa, aquele outro irmão, aquela irmã. Porque não é este o propósito, mas porque tem sido fiel ao Senhor e tem feito como a palavra nos diz, que se a tua mão, uma mão der esmolas, que a outra mão não saiba. E portanto a maneira como a nossa igreja tem ajudado e estendido a mão, muitas vezes, tem sido para aqueles, basta saberem aqueles que precisam e que têm sido ajudados. Aos outros, saibam que a mão do Senhor está estendida por meio da nossa igreja. E que, portanto, se precisarem, e eu tenho repetido muitas vezes, se precisarem, e se precisarem seja do que for, em qual nível que for, seja da coisa mais básica, pastor, estou a passar por um momento difícil e falta-me comida em casa. Mas talvez a vossa realidade seja absolutamente oposta a esta e tenha absolutamente tudo. E o que sinta na sua alma seja, mas pastor, eu tenho tudo, mas ainda assim, há dias em que eu sento-me na sala da minha casa e sinto como se faltasse algo. A mão do Senhor está estendida.
E então o Senhor Jesus estende a mão e toca-lhe. Ele não apenas toca-lhe, mas Ele faz mais. Ele diz, Ele verbaliza, Ele diz: eu quero. Jesus quer. Se tinha alguma dúvida ao chegar aqui esta manhã, se tinhas alguma dúvida ao começar a assistir este culto online, de que o Senhor deseja, Ele mesmo o diz. Ele diz: eu quero. Ele não apenas estende a mão, não apenas o toca, mas declara e diz, verbalmente, para que todos saibam, para que fique gravado na história: eu quero. Jesus quer limpá-lo. Jesus quer curá-lo. James Edwards diz no seu comentário: o braço estendido de Jesus era um longo alcance para o seu dia, para qualquer dia, para qualquer situação, para qualquer que seja aquilo que inquieta o teu coração ou a tua mente. O braço de Jesus é longo o suficiente e Ele deseja tocá-lo. Deseja tocá-lo. Quando Jesus disse: eu quero, seja limpo, é interessante e a mim marcou-me. Pode parecer apenas quase como uma curiosidade, mas a mim marcou-me. Porque quando Jesus diz eu quero e este seja limpo, em português e em inglês é a mesma coisa, nós precisamos dizer seja limpo. Mas no grego, esta forma verbal do verbo limpar é uma palavra. É apenas uma palavra. O que significa que Jesus, com uma palavra, curou este homem. Não precisou mais do que isto. Este homem à margem da sociedade. Este homem coberto de lepra. Uma doença incurável. Uma doença que trazia consequências sociais, pessoais, emocionais, de trabalho, de vida, tudo. Jesus, com uma palavra, muda absolutamente a história daquele homem. O rumo que há de tomar a vida deste homem de agora em diante. E o texto nos diz que imediatamente, não foi como se Jesus tivesse receitado uma pomada. E nós sabemos, não é? Às vezes, algo tão simples quanto um mal-estar, uma dor de cabeça. Nós tomamos um remédio e a minha pergunta é: alguém já experimentou tomar um remédio e a dor ir embora imediatamente? Só vejo as cabeças a balançarem que não. Porque a verdade é que, obviamente, que não. Porque este remédio, quando tomamos, mesmo que fosse intravenoso, ele precisa correr para o corpo todo, até que ele, possa fazer o seu efeito, e é mais rápido. Mas quando ainda o tomamos, ainda mais, porque ele precisa ir por todo o trato digestório, ser digerido, absorvido, ir para a corrente sanguínea, para chegar onde tem que chegar e depois fazer o seu efeito. Portanto, vai demorar, no mínimo, ali com sorte, uns 30 minutos, às vezes um bocado mais, 1 hora. Mas o texto não diz que Jesus então o tocou e disse: eu quero, seja puro, e aquele homem foi, e passado uns dias, ele estava bom. Não. O texto diz que imediatamente, a lepra o deixou. E o interessante é percebermos que todos os 3 relatos paralelos que nós vemos nos Evangelhos desta história dizem exatamente a mesma coisa. Que a lepra o deixou imediatamente. E assim enfatizam
o poder de Deus, de que Jesus não apenas tem poder para curar, mas que Ele o faz de forma imediata e completa. De que quando Jesus cura, Ele é poderoso para o fazer imediatamente. A segunda coisa que me faz chamar a atenção é algo que rapidamente passei agora há pouco, mas que eu quero aprofundar-me nisto, com o facto de que nós somos o corpo de Cristo. E Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, do verso 18 a 21, ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis, embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não apenas nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo, mas também nos fez embaixadores desta reconciliação. E este texto nos mostra, como acabamos de observar, que não somos nós que devemos temer a impureza deste mundo, mas é o mundo que deve temer a nossa pureza. E é interessante dizer isto, irmãos, porque ainda ontem eu por acaso olhava uma das minhas mídias sociais e um pastor que acompanho, ele colocava um print que ele deu de uma notícia de alguém que dizia estar muito preocupado. E alguém que dizia: estou muito preocupado porque começo a perceber entre adolescentes um crescente conservadorismo. Os adolescentes agora querem que, por exemplo, o Netflix tenha um botão em que possam carregar e saltar as cenas explícitas de relações sexuais. Eles querem agora que os filtros mostrem para eles que tipo de coisa é que há, e eles não querem mais tal tipo de conteúdo, não querem mais saber, não querem ver, para ter uma noção, eles não querem assistir séries, nem querem saber de leituras que falam, por exemplo, sobre traição. E esta pessoa que escrevia dizia: estou profundamente preocupada com isto, neste conservadorismo que cresce. E este pastor, obviamente, fez o print disto e disse: eu não estou preocupado, eu oro é para que continue a crescer. E é o mundo que deve temer a santidade. No sentido em que nós já temos falado, e como relembramos que Agostinho dizia em seu livro Confissões, que quanto mais próximo da luz nós chegamos, mais vemos a sujeira que há em nós. Isto serve para nós. Quando falamos de quando nos aproximamos do Senhor. Mas nós devemos ser sal e luz deste mundo. E portanto, aquele que teme a luz, é ele que tem que temer a luz. Não é a luz que deve temer a escuridão. Faz sentido a luz temer a escuridão? Não faz sentido algum. Nós sabemos, como o texto bíblico mesmo nos diz e nos relembra, que a escuridão não pode conter a luz. Não há nada que a escuridão possa fazer para conter a luz. Se uma luz for acesa, ela vai iluminar enquanto não houver nenhum objeto que impeça a luz de passar. A luz vai iluminar e vai iluminar aquilo em que bater. E as trevas não conseguem impedir. Portanto, são as trevas que devem temer a luz e não o contrário.
É o mundo que deve temer a igreja. E nós já vimos isto cá. Jesus, quando estava na sinagoga, em Cafarnaum, um homem possesso vem ter com ele. E o que diz? Senhor, o que quer de mim? Ainda não é chegado o tempo. Ele é que teme a presença de Jesus. É o mal que teme a presença santa do Senhor. E nós somos seus embaixadores. Nós somos seus embaixadores. Somos os seus representantes. É mais ou menos como se imaginasse se alguém teria a coragem, e vou usar aqui um exemplo bastante delicado, principalmente pelo momento em que vivemos, mas para os irmãos perceberem. Imaginem, por exemplo, nós temos em Portugal um embaixador da Rússia. E pergunto-me, será que ele dorme bem à noite? Com toda a certeza. Porque ele sabe que ele representa um governo que está sentado em cima de uma bomba atómica. E que tudo o que quer é o pretexto para carregar no botão. E portanto ele sabe que ninguém o vai tocar. Ele sabe que ninguém pode tocá-lo. E por isso tenho certeza que dorme tranquilo. Assim como, apesar de tudo o que se passou, e nós vimos a saída de todos os aliados e da ONU, do Afeganistão, aqui há alguns meses atrás, e nós vimos o caos que instaurou-se. Amigos, o caos não instaurou-se. Irmãos, o caos não instaurou-se. O caos já estava instaurado. A diferença é que nas bases militares, naquela embaixada americana, eu tenho certeza que o embaixador lá dentro dormia tranquilo. Porque ele sabia quem representava e sabia que se alguém fizesse qualquer coisa com ele, pagaria ele e as gerações, como a própria palavra diz, não é? E pagariam ele, os filhos, os netos, e pagariam por muitas gerações. Devemos saber de quem somos embaixadores. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. O Cristo que estende a mão, toca o leproso e purifica-o. O nosso desejo, portanto, como embaixadores de Cristo, deve ser este. Deve ser o desejo de estender a mão. Mesmo quando tudo nos diz que não. Mesmo quando as regras sanitárias nos dizem que não. Mesmo quando as regras sociais nos dizem que não. Mesmo quando as regras morais nos dizem que não. Se lembrarem, algumas das acusações que eram feitas contra o nosso Senhor é que ele era rei de prostitutas e ladrões. Não era isto que era dito sobre ele? Rei de prostitutas e ladrões e beberrões, este tal de Jesus. Porque ele não estava preocupado com aquilo que a moralidade dizia. E estendia a mão apesar. E este deve ser o nosso desejo como igreja. Este deve ser o nosso desejo pessoal. Este deve ser o vosso desejo pessoal. Estender a mão. Estender a mão ao outro. Tocar a sua ferida. Ainda que talvez alguém possa dizer: epá, agora anda lá com más companhias. E não devemos temer as más companhias. As más companhias é que devem temer. Epá, agora temos que ter cuidado com este crente aqui andar no meio de nós, senão vamos acabar todos na igreja. Daqui a pouco vamos acabar todos sem falar a mais asneiras, sem mentir, sem falar mal dos outros. Epá, olha que vida mais miserável, não é? Sem enganar, sem reclamar. Epá, isto é que não.
Este é o propósito da nossa existência. Foi para isto que fomos chamados. É para isto que estamos aqui. Porque às vezes, alguns dos irmãos podem perguntar-se: mas se o propósito de Deus para mim era que eu conhecesse a Jesus, se calhar então devia ser como aqueles filmes de ficção científica, em que então eu agora recebo a Jesus e no momento, num instante, assim como este homem foi curado, imediatamente eu recebo a Jesus e imediatamente sou transladado para o céu e lá apareço. Pronto, já está. Não é este o propósito de cá estarmos? Conhecermos a Jesus? Então agora eu já estou no céu. Porquê que eu continuo cá? Porquê que continuo cá? E se continuo cá é porque Deus tem um plano, um propósito para tal. E qual é o plano e o propósito para tal? É simples, somos embaixadores. E como embaixadores, o nosso papel é representar. E se representamos a Jesus e um leproso está à nossa frente, a minha pergunta é: Jesus o estenderia a mão? O texto nos diz que sim. Jesus o tocaria? O texto nos diz também que sim. E se nós o representamos, então é isto que devemos fazer. Por isto é que digo: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se és um impuro pecador, sinta-se em casa. Somos todos nós aqui iguais também. Se houver aqui alguém, por acaso, que em algum momento o disser que não, pode vir ter comigo e nós vamos conversar com esta pessoa, porque se calhar ela precisa de mais ajuda do que todos os outros. Porque ainda não consegue, se calhar, perceber a sua própria impureza. Por isso é que o chamamento de Jesus é: venha como estás. Não é que vais permanecer como estás. E lembrem-se do que acabou de acontecer. O leproso vem como está. Ele rompe a barreira dos 50 passos. Tanto que mete-se aos pés de Jesus. E prostra-se aos pés de Jesus. E está ali a distância do estender das mãos. Ele vem como está. E Jesus não o repreende. E poderia fazer. Jesus poderia tê-lo repreendido. Olha, por que estás aqui? Deverias estar lá. E Jesus não o repreende, muito pelo contrário. Jesus estende a mão e toca-o. Venha como estás. E quando Jesus toca-o, ele é imediatamente purificado. Venha como estás e seja transformado por Jesus. Não por uma religião. Não porque a partir de agora vais com o teu próprio esforço, com o teu próprio trabalho, com a tua própria bondade, com o exercício religioso de vir à igreja domingo, com o exercício religioso de fazer isto ou aquilo outro, purificar-te a ti mesmo. Não consegues. Mas Jesus, Ele é poderoso. E as suas mãos estão estendidas. Hoje ainda, por meio do seu corpo presente neste mundo, a sua igreja. Por isso dizemos: nossas mãos estão estendidas. As nossas mãos estão estendidas para si. E por fim, lembramos deste que não é um detalhe, e não é um detalhe menor, de que, e no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. O poder de Jesus é incomparável. Não há cirurgia, não há remédio, não há nada no mundo que seja capaz de instantaneamente mudar uma realidade como esta. Mas Jesus, mais rápido do que um piscar de olhos, com apenas uma palavra, Ele não precisou orar imensas horas. Ele não precisou clamar e clamar novamente e mais outra vez e ainda outra. Ele com uma palavra purificou este homem. Portanto, percebemos que o reino de Deus está acima do reino deste mundo. E, portanto, não está submetido
à lógica deste mundo e deste presente tempo, ou a qualquer regra que nós possamos conhecer ou usar. Jesus pode transformá-lo. Não importa qual seja a transformação que precisas, Jesus é poderoso para transformá-lo. E nós cremos nisto. Cremos não apenas porque a palavra nos diz, não apenas porque lemos este texto e cremos que Jesus foi poderoso para estender a mão, tocar aquele homem e o curar, mas porque eu sei na minha vida que Jesus estendeu-me a mão, sendo eu ainda pecador, e tocou-me e curou-me. E nós que aqui nos reunimos, o fazemos e louvamos ao Senhor, porque reconhecemos em nossas vidas que Ele estendeu a nós a sua mão e tocou-nos e curou-nos. E portanto testemunhamos de que muito mais do que palavras em um livro antigo, isto é verdade. Isto é real, é vivo, verdadeiro. Darrell Bock diz que se o chamado dos discípulos mostra Jesus estendendo a mão para os seus pecadores, portanto, se quando nós vimos Jesus chamar a Pedro, Tiago, João, pecadores, nós estudamos sobre isso, lembram-se? Não faz muitas semanas, não eram os melhores da classe, senão seriam discípulos na sinagoga, não seriam pescadores. Isto é sinal de que não eram os primeiros alunos, não eram os que mais percebiam da lei. Eram homens comuns, pecadores como a mim e a ti, viver uma vida normal. E se este chamado de Jesus dos discípulos, por um lado, nos mostra como Jesus chama a pecadores, a cura do leproso nos mostra que Jesus também está preocupado com aqueles que são párias totais na sociedade. Completamente excluídos, completamente à margem da sociedade. E também nos mostra de que ninguém está longe demais para que os braços de Jesus, as mãos de Jesus, não o consiga alcançar com o estender dos braços. Jesus pode preencher o vazio que só tu sabes que tens. E eu muitas vezes, ainda como novo crente, vi algumas pessoas olharem para mim com um olhar diferente. Porque a minha história, diferente de que muitas pessoas gostam, não é? E há muitas igrejas por aí que gostam muito dessas histórias e quanto pior, parece que quanto pior, melhor. E portanto tem que ter sido ex isto, ex aquilo, já foi preso tantas vezes e mexia com magia negra e isto e aquilo, e quanto pior, melhor. Mas a minha história não havia nada disto. Eu conhecia Jesus aos 17 anos. Tinha tudo o que um miúdo de 17 anos podia querer ter. Estudava em uma das melhores escolas. Eu costumo até brincar a dizer, eu tenho um irmão mais velho e, portanto, nesta altura, eu tinha 17, ele já tinha 18. E, portanto, o nosso pai já havia, inclusive, comprado um carro para que ele pudesse começar a conduzir. E este carro seria para nós dividirmos. Então, eu costumo brincar a dizer que com 17 anos eu já tinha um carro. Eu não sabia conduzir, não tinha feito uma primeira aula de condução e já tinha um carro. Obviamente para dividir com o meu irmão, mas quantos é que podem dar aos filhos quando fazem 18 anos? Olha, toma lá, aprenda 18 anos, um carro 0 km. Eu tinha tudo o que um puto na minha idade podia querer. Eu tinha amigos, meus pais davam-me uma mesada bastante interessante, tanto que eu conseguia sair com meus amigos todos os fins de semana e não faltava-me dinheiro, não chegava no fim do mês ter que dizer, olha, acabou-se, não dá para sairmos hoje. Não, vamos à pizzaria, vamos jogar um boliche, vamos à praia, vamos aqui, vamos ali, vamos. Mas no fim do dia, o que me restava era
Que amanhã chegue logo, para eu sair novamente, para estar com meus amigos novamente, para eu poder fazer isto ou aquilo outro, ou viver isto ou viver aquilo. Porque quando eu estava sozinho em casa, no meu quarto, e aquilo tudo já havia cessado, e os amigos já não estavam ali, e toda a excitação da vida cotidiana havia baixado, tudo que se ouvia, se calhar não se ouvia nem carros a passar na rua. E olha que nesta altura eu vivia numa grande cidade. Este silêncio brutal rasgava-me a alma. Porque eu sabia que aquilo que me dava alguma paz era esta malha social, financeira, que estava por baixo de mim e que fazia com que eu sentisse-me seguro. Mas e se tudo isso me fosse tirado? E se tudo isso te fosse tirado? Foi o que aconteceu com Jó, não foi? Toda a malha social lhe foi tirada. Todos os seus bens, todos os seus empregados, os seus filhos, a sua saúde, a ponto de chegar mesmo à beira da morte. A única coisa que lhe restou foi a vida. Talvez como este leproso. Podemos, se calhar, batizá-lo, já que o texto não nos diz, batizar este leproso como Jó. O que lhe traz paz? O que lhe traz alegria ao coração? É o vosso trabalho? A vossa família? Os vossos filhos? A vossa estabilidade financeira? Uma herança, quem sabe, que já recebeu ou que está para receber? E se tudo lhe fosse tirado? E então, um dia eu percebi que as minhas garantias não podiam estar na excitação do dia a dia, na minha família, em dinheiro, em posses, mas que deveria estar naquele que estende a mão e toca-me e é capaz de curar profundamente mesmo esta ferida na alma. E então eu decidi entregar-me a Jesus, prostrar-me aos pés dele, como este homem fez. E desde então, a minha vida tem sido completamente diferente. Desde aquele momento, eu não senti mais aquele vazio à noite. Pelo contrário, as noites passaram a ser momentos brilhantes, em que eu passava tempos com Jesus, o meu amigo. De uma maneira como nunca havia experimentado antes. Ele pode trazer alegria ao teu coração. Ele pode transformar o teu coração. Ele pode transformar o coração do teu marido. Ele pode transformar o coração da tua mulher. Ele pode transformar o coração do teu filho, da tua filha. Ele pode transformar o coração do teu vizinho, do teu patrão, do teu colega de trabalho. Ele pode. E Ele deseja usar-te para isto. Tu és a mão que o Senhor deseja estender. Por isso o Senhor Jesus diz: amem os vossos inimigos. Orem por eles. Não sejamos como Jonas. Oremos e creiamos que o Senhor é poderoso para transformar. Ele pode libertá-lo ou libertar aquele a quem ama do vício, da adição.
E nós desejamos ardentemente ser a mão estendida do Senhor sobre Portimão. A mão estendida do Senhor sobre a tua vida. Por isso, neste momento, queremos orar. Queremos orar por cada um de vós. E por suas necessidades. Porque eu não as conheço. Conheço algumas daqueles irmãos que têm desejado e assim partilhado, mas certamente não conheço todas. Certamente não conheço as necessidades mais profundas que os irmãos têm. Mas o Senhor Jesus as conhece. E eu quero que saibam que nós estamos cá, com as mãos estendidas, a dizer: venham. Que nós queremos caminhar junto consigo. Nós queremos abençoar a sua vida e ser por si abençoado. Conforme vivemos juntos como família, como corpo de Cristo. E que cada um de vós possa sentir a mão do Senhor estendida para si esta manhã. Onde quer que estejas, sentado aqui neste banco, ou em casa talvez, que sinta a poderosa mão do Senhor estendida para si a tocá-lo. No poder e no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos diante do Senhor.